Como uma pneumonia desconhecida se tornou a maior pandemia do século XXI, fechou fronteiras em todo o mundo, matou centenas de milhares de pessoas e transformou a ciência em 2020. Fizemos este vídeo para entender o que pesquisadores aprenderam este ano com a Covid-19. Um mercado que vende animais e frutos do mar frescos em Wuhan, uma província em Hubei, na China. Certamente a maioria das pessoas nunca teria conhecido esse lugar se não fosse por um incomum surto de pneumonia. Das 41 pessoas inicialmente infectadas no fim de 2019, 2/3 tinham frequentado o mercado. O local foi fechado em 1º de janeiro de 2020 para procedimentos sanitários e de desinfecção. Das 585 amostras de animais coletadas, 33 confirmaram a contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. Um ano depois, os cientistas acreditam que o surto começou no mercado de Wuhan, mas muito dificilmente a doença teria surgido lá. No início de janeiro de 2020, surgiram os primeiros casos fora da China continental. Em fevereiro, o número de países com casos confirmados da infecção, que passou a ser chamada de Covid-19, aumentou de forma considerável. Em 11 de março, a doença atingiu o grau de pandemia, conforme a Organização Mundial da Saúde. Os coronavírus são comuns da natureza e têm nos morcegos seus hospedeiros mais comuns. Pesquisas do Centro para Controle e Prevenção de Doenças da China encontraram similaridade da genética do vírus com o de morcegos e cobras. Alguns vírus podem passar de morcegos para seres humanos. Outros agentes infecciosos, como os vírus da raiva e do ebola, têm origem em morcegos e conseguiram se adaptar aos seres humanos ao longo de saltos entre espécies, podendo usar porcos, cavalos e outros animais como intermediários. É o que os cientistas chamam de zoonose, uma doença transmissível entre humanos e outros bichos. O coronavírus da SARS, a síndrome respiratória aguda grave, e da MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, detectadas em 2002 e 2012, respectivamente, vieram de morcegos. Os coronavírus são velhos conhecidos da comunidade científica. O primeiro foi identificado em 1964 pela pesquisadora June Almeida no laboratório do Hospital St. Thomas, em Londres. Segundo o escritor médico George Winter, June, o professor Tony Watterson, diretor do hospital, e David Tyrrell nomearam os coronavírus dessa forma por causa da coroa em torno deles. Alguns avanços, entretanto, só foram possíveis devido ao trabalho de pesquisa desenvolvida nessa pandemia. Bom, um grande aprendizado que eu acho que a gente leva dessa pandemia é essa questão da adoção de medidas locais e de medidas de contenção a nível nacional. O Brasil, ele teve no início da pandemia casos concentrados nas principais cidades brasileiras, cidades com aeroportos. A gente viu, teve vários estudos de como o vírus chegou até o Brasil, e a gente tinha ali no final de março menos de 300 cidades com casos confirmados de coronavírus. Ali em maio a gente já tinha mais de 4.000 municípios com casos confirmados, quase a totalidade dos municípios brasileiros já com casos confirmados. E a gente teve essa adoção de medidas não farmacológicas, de medidas de distanciamento social nesses municípios. E fica muita pergunta, como então que o vírus se espalhou? E o que a gente viu é que essa adoção dessas medidas de distanciamento, elas eram relativamente diferentes entre municípios, e a duração dessas medidas foi muito diferente, A gente teve isso também em outros lugares do mundo, como na Inglaterra, onde eu trabalho, que a gente teve, numa segunda onda na Inglaterra, essa tentativa de adotar medidas diferentes entre diferentes cidades. Mas logo as pessoas começavam a se confundir, ou a ter dificuldade de exercer suas atividades, o seu trabalho, já que elas tinham que viajar entre uma cidade e outra, e cidades que estavam com restrições muito diferentes. Outro avanço que é resultado da pandemia de Covid-19 é a luta por uma vacina eficiente no menor tempo possível, já que existe uma pressão enorme por um imunizante que possa resgatar o mínimo do normal de volta, com direito a abraços e encontros. A luta contra a Covid-19 nos obrigou a desenvolver muita coisa nova, muito conhecimento novo. Tecnologias para vacinação, tecnologias para testagem, tecnologias para desenvolvimento de novas vacinas ou para lidar melhor com os pacientes mais graves. E todos esses procedimentos novos e novos conhecimentos vão ser utilizados não só para a Covid-19 e para outras pandemias futuras, mas também para outras doenças que não necessariamente são doenças com potencial de se tornarem pandemias.
Mas talvez mais importante do que desenvolver, ou tão importante quanto desenvolver novas tecnologias e novos procedimentos, é tornar esses procedimentos e tecnologias acessíveis a todo mundo. Isso foi uma coisa também que a Covid proporcionou, o barateamento dessas tecnologias para que elas cheguem exatamente a quem precisa. A vacina mais rápida já produzida pela ciência levou 4 anos para ficar pronta. Foi a de cachumba, na década de 1960. A da Pfizer-BioNTech, que o Reino Unido aprovou no começo de dezembro, levou apenas 10 meses. Mas a imunização em larga escala deve ocorrer na maioria dos países somente em 2021. A Rússia chegou a anunciar que começou a imunizar a população na segunda quinzena de novembro com a vacina Sputnik V. Resultados preliminares divulgados pelo governo russo alegam 95% de eficácia após a segunda dose, mas esses resultados ainda não foram publicados e analisados pela comunidade científica. Todas as células do nosso organismo contêm aquilo que a gente pode chamar de manual de instrução. Quer dizer, se elas precisam fazer alguma coisa, executar alguma função ou tarefa, elas recorrem a esse manual de instrução para entender como que elas vão fazer isso. A questão é que às vezes esse manual de instrução contém algum erro, e esse erro vai se expressar no final das contas como doença. O que a medicina tenta fazer hoje em dia é usar a terapia genética para reescrever esses pedacinhos que estão errados e assim evitar o surgimento de doenças ou mesmo curar doenças que já estejam estabelecidas. O desenvolvimento dessas vacinas novas, dessa nova tecnologia de vacinação contra o Covid, que é a base de RNA, funciona da mesma forma. Essas vacinas pretendem inserir uma frase nesse manual de instrução que ensine a célula a combater o vírus da Covid-19. E é essa grande ferramenta que se espera que tenha um impacto importante não só nessa doença, como em muitas outras que estão por aí. Uma outra lição que eu acho que é muito importante a gente pensar, não só para outras pandemias, mas até para a própria vacinação da Covid-19, é a questão das desigualdades sociais. A gente entendeu como a doença afeta pessoas mais velhas, como ela se relaciona com doenças pré-existentes, e a gente também começou a entender quem são as pessoas que estão sofrendo o maior risco de ser contaminados. Não necessariamente pessoas mais velhas, não necessariamente pessoas que têm doenças pré-existentes, mas pessoas precarizadas, que não podem fazer o distanciamento social, que precisam trabalhar, ou pessoas que estão realmente na linha de frente, que são trabalhadores essenciais. Muitas vezes as pessoas estão pegando transporte público, transporte coletivo. Esse transporte coletivo muitas vezes teve uma diminuição de frota, então são transportes coletivos que estão ainda assim lotados, e a gente viu o número de casos aumentando de acordo com a renda das pessoas. Então vale muito a pena a gente pensar em quem são esses grupos essenciais para serem vacinados antes, que estão em risco, ou que para próximas pandemias sejam realmente grupos onde a gente consiga blindar, consiga concentrar esforços de saúde coletiva, de prevenção, porque foram grupos muito afetados pela pandemia. Os avanços da ciência no combate à Covid-19 em 2020 foram surpreendentes e a vacinação em massa será uma realidade em 2021. Enquanto a imunização não chega, os procedimentos de segurança devem continuar. Os casos aumentaram em todos os países do mundo onde a população relaxou e deixou de se proteger. Então, se for sair de casa, use máscara e respeite o distanciamento social. E carregue para a vida o hábito de lavar com frequência as mãos. Isso ajuda a evitar muitas doenças e não apenas a Covid. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.